Olá, meus queridos, meu bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos. Hoje, domingo, a nossa sala de estudos, onde nós estudamos aqui a nossa lição e propriamente a Bíblia Sagrada, que é a Palavra de Deus. Tá? O Senhor nos fez, como nós vimos ontem, a importância de nós sabermos que nós temos um Senhor, um Deus, um Criador, que Ele reina, Ele está no controle de todas as coisas. Ele é o nosso Rei. Tá? E a nossa lição vem mostrando, queridos, que nós somos criaturas de Deus. Nós somos criados pelo Senhor. Foi Ele que nos fez. O Salmo capítulo 8 e o Salmo capítulo 100 deixa para nós muito bem claro que quando o salmista diz assim, olha, quando vejo os céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas, e a criação dos animais, Davi diz assim, aliás, o salmo que escreveu diz assim, eu admiro porque o que é o homem diante de extraordinária criação, essa que o Senhor o fez, que o Senhor o criou. Também aqui o salmista chama nós como criaturas inteligentes a celebrar a criação do Senhor, queridos, com louvor, com cântico, com canção, com um coração cheio de alegria, pois foi Ele quem nos fez e não a nós mesmos. Então, nós somos criaturas de Deus. Não foi nós que criamos a nós mesmos ou viemos aqui, queridos, por um acaso, tá? Como o ateísmo acredita, E apregou que nós somos obras do acaso. Nós não somos. Nós somos obra-prima criada por um Criador, criada por Deus. Foi o Senhor que nos fez. Ok? A criação desempenha um papel crucial em Salmos, defendendo a soberania de Deus. Os céus, que são obra das suas mãos, proclama a glória de Deus, a glória do seu poder. O Salmo capítulo 19 vem mostrando isso. O nome de Deus é majestoso em toda a terra. Em toda a terra, tem a digital da criação dessa poderosa mão que tudo fez, que tudo criou. O Senhor criou tudo, Ele não tem começo, Ele não tem fim, Ele é eterno, Ele é superior aos deuses das nações. Tá? Aqui, queridos, no Salmo capítulo 115, mostra para nós que as imagens, os ídolos criados pelo homem têm mão, mas não apalpa. Enquanto o Deus, que é o nosso Criador, ele tem sobre as suas mãos o universo, o controle de todo o universo. Ok? Muito bem. A criação também testifica do amor de Deus. Tudo que existe deve existência a Deus, que também sustenta a vida. Nós encontramos nos Salmos, no capítulo 95 e também no capítulo 147. Então aqui nós podemos observar, queridos, que Deus não apenas ele concedeu a existência às pessoas, mas fez do antigo Israel seu povo, rebanho do seu pastoreio. Essas expressões de seu povo e rebanho do seu pastorio revela o desejo de Deus de ter um relacionamento estreito com os seus filhos. Ok? Então, aqui deixa muito bem claro para nós, como nós vimos na lição de ontem, que nós temos um Deus que nos criou e não nos abandonou. Um Deus que nos criou e Ele continua nos mantendo. Ok? Somente o Criador tem o poder de abençoar e fazer com que o seu povo cresça. Portanto, ele é o único digno de ser adorado
né? E confiança, né? O único de ser adorado e confiável, claro, né? Então, vários salmos convoca tudo que tem fôlego, toda a terra, o mar e tudo que nele há, a celebrar com alegria diante do Senhor. Então, a criação revela a glória divina, mesmo após o pecado, né? E os salmos apontam somente para Deus como digno de adoração, porque Ele é o quê? É o Criador. Né? Então, todo ser que tem vida, louve ao Senhor, porque Ele é o nosso Criador. Tá? Aqui, queridos, na leitura que nós temos aqui no livro dos Salmos, vem trazendo para nós esta certeza de que nós não estamos sozinhos aqui neste planeta. Tá? Nós não fomos criados e deixados a sós, né? Para se virarmos, enfim. Não. Deus nos criou e Ele nos mantém. Da mesma forma que uma mãe, que um pai gera um filho, né? Os dois, né, se unem e se tornam uma só carne. Então, juntos os dois formam uma só carne, gerando um filho. Tá? O DNA de uma mãe não é igual ao DNA do pai, mas juntando os dois forma um único DNA, ou seja, forma uma só carne, que é a geração de uma pessoa, a geração de um filho. Então, nesse contexto, queridos, os dois o geram e mantêm, cuida, né, para que essa criança ela cresça. Da mesma maneira como Deus também, o nosso Pai, né, que Ele nos criou e Ele também nos mantém para o nosso crescimento. Tá? Crescimento físico, crescimento intelectual, crescimento espiritual, né? Então, Deus está no controle da nossa vida. Nós não estamos sozinhos aqui neste mundo. Então, mesmo que nós enfrentamos, né, a adversidade de situações problemáticas causadas pelo pecado, mas ainda, queridos, diante de tudo isso, nós temos um Deus que está controlando tudo. Tá? Muitas vezes, por causa das nossas escolhas, das nossas atitudes escolhidas, nós sofremos as consequências e muitas vezes Deus não pode atuar nas nossas escolhas. Ele não pode impedir as nossas escolhas. Tá? E por isso, às vezes, Deus não pode atuar, né, em algo que nós sofremos porque porque nós escolhemos e nós não demos o direito de Deus, não demos o direito de Deus decidir por nós mesmos decidimos por nós mesmos e acabamos aí sofrendo e muitas vezes derrotando a nós mesmos. Mas ainda assim, Deus ele permanece conosco, ao nosso lado, tá? Nos incentivando a continuarmos firmemente confiando nele e nos incentivando a permitir que Ele cuide da nossa vida. Tá? E acima de tudo, queridos, o plano de Deus, o projeto de Deus é destruir, acabar, né, com o pecado que traz sofrimento à sua criatura que Ele o criou. Tá? Só que para isso, nós precisamos decidirmos que nós queremos abandonar, deixar o mal, deixar o pecado e vivemos com Deus que é vida, tá? E que um Deus que vive para nos abençoar, ok? Então, com isso, Deus deseja, né, exterminar, acabar com o pecado que traz sofrimento aos seus filhos. E isso acontecerá quando Jesus retornar pela segunda vinda, né? Agora em poder e glória, para sempre reinar, né, criando todas as coisas outra vez, fazendo novo todas as coisas outra vez. Então, queridos, fica aqui a nossa lição de hoje,
trazendo para nós esta certeza que nós somos criaturas de Deus e redimidos também por Cristo Jesus. Que maravilha, né? Então nós fomos criados, o intruso do pecado trouxe todo tipo de mal, né? Mas Jesus veio e nos redimiu, nos salvou, né, da condenação do pecado, para que nós possamos aí escolher estar com Cristo para uma nova vida, um novo começo, tá? E por fim viver a eternidade agora sem o intruso do pecado, ok? Muito bem, então que Deus abençoe você, que você tenha aí um dia muito abençoado, começo de semana aí na presença do nosso Criador, do seu Pai, do nosso Pai. Eu oro com você neste momento. Querido e amado Deus, nosso bom Pai, rogamos a Tua bênção, Senhor, por cada um de nós. Abençoe, Senhor Deus, aonde estiver aí os nossos ouvintes participando do nosso estudo da Tua Palavra, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Dar-nos o privilégio de termos uma semana dirigida pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém.